Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem-vindos ao canal. Hoje a gente vai falar mais um pouquinho sobre espiritualidade, bater um bate-papo aqui e conversar um pouquinho sobre despertar espiritual. Vou contar também um pouquinho da minha experiência sobre esse assunto, tá? Então fiquem ligadinhos, fiquem até o final. Para quem gosta do assunto vai ser super interessante. O primeiro tópico que eu gostaria de estar falando com você é o seguinte: como saber que eu estou despertando a minha espiritualidade? Como saber que eu estou em um despertar espiritual? O despertar espiritual, ele começa quando você começa a se questionar demais. O porquê você está aqui, o porquê da sua existência, qual o motivo de estar acontecendo tudo isso na sua vida. Às vezes, se você é uma pessoa que acontece muitos fatores na sua vida que te prejudicam, e você é uma pessoa que sempre tá com a frequência baixa, cansado, estagnado, e você começa a se questionar: por que isso tudo acontece só comigo? Ou por que eu vivo dessa forma? Ou você vive tendo uma sensação de vazio extremo dentro de você. Você pode ter tudo ao seu redor, pode ter dinheiro, pode ter amigos, pode ter família, pode ter um bom emprego, e mesmo assim você sente que falta algo dentro de você. Esses são os sintomas do despertar espiritual. Por que são sintomas? Porque é quando eu falo que a gente tem uma data certa pra gente se despertar. E quando essa data tá próxima é quando a gente começa a se auto-questionar o porquê disso, o porquê daquilo, o porquê eu vivo dessa forma, o porquê eu não faço melhor, ou o porquê que eu tenho que viver correndo atrás disso, daquilo. Você não se contenta com as coisas terrenas, você quer algo mais e você sente a necessidade de agregar algo na sua vida e você não sabe o que é. É como se você quisesse despertar algo dentro de você, mas você não entende o que é. E você fica se auto-questionando o tempo todo o porquê que você está sentindo isso e o porquê você está passando por isso. E junto com esse questionamento vem a parte mediúnica. Muitas pessoas têm mediunidades assim, bem fortes, e tem pessoas que só são empatas. Os empatas, eles são mais sensíveis, as sensibilidades são diferentes. Um empata, para vocês terem esse discernimento, ele vai ter a sensibilidade de sentir a energia do outro, a energia dos ambientes. O empata, ele vai ter empatia com esse tipo de energia, de espírito, ele vai ter mais sensações. Um médium é diferente, porque o médium, ele pode ser um médium de clarividência, que é um médium que vê, pode ser um médium que ele tenha, vamos supor, chamar como dom de escrever, de psicografar. Tem médios que escutam, tem médios que incorporam, tem médios que incorporam e são conscientes, tem médios que incorporam e são inconscientes, não lembram o que aconteceu. Enfim, a mediunidade, ela é muito extensa. Eu não vou entrar nesse assunto hoje, eu vou fazer um vídeo mais pra frente explicando os vários tipos de mediunidade para vocês estarem entendendo melhor. Mas hoje a gente vai estar falando só sobre o despertar mesmo. E pra você que tá sentindo tudo isso, e você vai falar: poxa, Juliana, eu tô sentindo isso, eu tenho tudo na minha vida, mas parece que eu não tenho nada, eu sinto um vazio extremo, uma tristeza, uma angústia dentro de mim, como se algo faltasse, como se eu vivesse sozinho, como se ninguém me entendesse, ninguém me compreendesse de fato. Eu tenho tudo que eu preciso para viver nesse mundo, mas mesmo assim me falta algo. Ou a minha vida anda tropeçando, eu vivo tendo problemas, e por mais que eu tente resolvê-los, eu não entendo o significado de tudo isso, de eu ter que passar por tudo isso. Então, quando você se questiona de várias formas e você não se contenta só com esse seu mundinho, é quando você começa a se despertar para as outras coisas. Porque a gente vê tudo no terreno, é tudo muito visível, é tudo muito audível, é muito, as coisas a gente pega, a gente vê, a gente faz. O mundo espiritual é algo invisível para muitas pessoas. Então, o despertar espiritual começa dessa forma, com um questionamento, e também junto vem a parte mediúnica. Falo que é um combo, né? Aí você começa a se questionar
que você começa a se despertar para isso e junto você começa a identificar certos sintomas que possivelmente seja da sua mediunidade. Por isso que você está despertando a sua espiritualidade, para que você possa desenvolver a sua mediunidade. Alguns fatores que pode acontecer com você é ter distúrbios do sono, não conseguir dormir direito, acordar sempre no mesmo horário, sentir arrepios, a sua casa pode estralar bastante, os móveis. Quando há excesso de energia dentro da sua casa, pode ser densa ou não, pode ser que quebre as coisas com muita frequência, geladeira, televisão, eletrodoméstico, queime. Então, são excessos de energia que você também não sabe administrar e você às vezes nem sabia que estava tendo ali dentro. Se você tem uma rotina também dentro de casa, que não é uma rotina muito legal, não é uma rotina muito boa, como excesso de palavreados não de baixo calão, você é uma pessoa que bebe muito. Então, tudo isso vai influenciar também nesse seu despertar. Mas vou enxugar para não ficar um vídeo muito longo, tá? Conforme eu for fazendo os vídeos, a gente vai agregando as coisas. Para você entender um pouquinho do despertar, eu vou falar para você a minha experiência do meu despertar espiritual. Isso pode acontecer com você num certo período da sua vida, porém pode acontecer com você a sua vida toda e você não prestar atenção. Eu sempre tive mediunidade, porém eu não sabia o que era. Eu achava que era medo e coisas da minha cabeça. Desde criança eu sempre tive medos, receios, nunca gostei de dormir no escuro sozinha, com a porta do quarto fechada. Eu morava com os meus avós, eu sempre chamava minha avó para ela vir dormir comigo porque eu não conseguia dormir. Eu sempre tinha sonhos específicos, sonhava sempre a mesma coisa, como uma pessoa do meu lado da cama, e quando eu olhava para essa pessoa, ela estava toda vestida de marrom. Parecia... tem uma religião que eles se vestem assim, eu não lembro agora o nome. Mas eu sempre olhava para o lado e quando eu olhava, essa pessoa sumia assim do lado da minha cama. Eu sempre tinha esse sonho. E eu não entendia. Até porque, num certo período da minha vida, eu entrei numa religião e nessa religião que eu ia, não se falava nada de espiritualidade. Não se entrava nesse tema de forma nenhuma. Então, também não aguçou a minha curiosidade. Eu achava que era um medo de criança. Eu tinha vários outros tipos de medo. Então, eu achava que era mais um medo. Só que daí eu fui crescendo, né? Fui ficando mais moça e fui entendendo as coisas também. E eu percebi que aquilo ali poderia ser algo a mais. Porém, quando a gente não tem conhecimento e discernimento, a cabeça é fraca e você viaja na maionese, né? Então... lembro numa época da escola, eu com as minhas colegas, a gente tava naquela época da brincadeira do copo e eu comecei a fazer essa brincadeira com elas no meu quarto. E eu lembro que quebrou o copo no meu quarto e ficamos super com medo, porque além de ter quebrado o copo no meu quarto, quando a gente fez a brincadeira, parecia que o negócio só queria falar comigo. Elas colocavam a mão, não acontecia nada, mas se eu colocasse a mão, acontecia. Então dava a impressão que o negócio era comigo mesmo, sabe? Que era pra mim. Descobrir ou entender alguma coisa que naquele momento eu não entendi. Era mais uma curiosidade mesmo de adolescente. E depois disso, que o copo quebrou no meu quarto, eu sempre fui uma pessoa muito reclusa. Eu vivia com pessoas de idade, então não tinha aquela conexão de ficar, como foi a escola hoje, como foi isso. Não tinha essa convivência com os meus avós. Eu sempre fui muito fechada. Eu não tinha o hábito de conversar, de desabafar com eles e com ninguém. E eu sempre ficava no meu quarto, escutando minhas músicas. Eu sempre fui uma pessoa que eu gostei muito de cantar. Então eu sempre ficava lá no meu cantinho, no meu mundinho. Só que depois disso eu reparei que eu sempre sentia alguém me olhando. Eu sentia que tinha alguém ali no meu quarto. Eu não sabia se era coisa da minha cabeça, se era por causa da brincadeira, mas enfim, eu sentia. Passou um período, eu comecei a ver um vulto atrás da porta do meu quarto. E na minha família, do lado da minha mãe, a minha tia tem essa sensibilidade, porém ela não desenvolveu. A minha avó também, a minha mãe tem. Então, assim, eu achava que era até hereditário. Eu falei, todo mundo vê, acho que é por isso que eu vejo também. Até lembrei de uma coisa agora, quando eu morava com os meus avós, a minha bisavó morava na casa dos fundos, e quando eu era menor,
eu dormia na casa dela às vezes pra ela não ficar sozinha. Então subia eu e alguma das minhas tias pra dormir na casa da minha bisavó. E na casa da minha bisavó era bizarro. Até rimou. Era bizarro porque, gente, ninguém queria dormir lá. Porque todo mundo escutava, inclusive a minha bisavó. E assim, era trinco da porta que ficava balançando, a chave que ficava virando, a janela que tentava abrir e não tinha nada. Você levantava, acendia a luz, não tinha nada. E a minha bisavó, ela ficava falando muito à noite, gritava e falava. E eu lembro que às vezes a minha tia falava: vó, não sei o que, e ela falava: fica quietinha que já passa, fica quietinha que já passa. Eu lembro que era assim, o dia que falava: vamos dormir lá na Bisa, eu queria picar mula, eu não queria ir de jeito nenhum, porque eu sabia que tinha coisa lá. Então, assim, eu convivi numa casa que era, assim, espiritualmente perturbada. Eu não tinha esse discernimento na época, eu era criança. Eu só sabia que tinha alguma coisa ali. E daí fiquei adolescente, a minha bisavó morreu, aquela casinha do fundo continuou lá, só que virou uma casinha de bagunça. Então, assim, além do que já tinha lá, ficou pior, né? Porque ali agora é uma casa cheia de coisas que os pessoais das pessoas e coisas que meu avô guarda, e enfim, virou uma casa de bagunça, de coisas que ninguém usa. Então, pense só a energia que não tem lá. Eu nem subo lá quando eu vou lá, nessa casa, eu nem tenho vontade de entrar. E sempre foi assim. E como eu já havia dito, como eu ia numa religião que não tocava nesse assunto e não tinha, né, nada de influência desse lado, então eu achava aquilo muito estranho, eu tinha muito medo, porém eu não ia procurar em lugar nenhum. Passou minha adolescência, continuei tendo essas sensações, tinha época que sumia, tinha época que voltava, eu sempre tive muitos sonhos, eu sempre tinha muita sensibilidade de ver vultos, escutar as coisas. Quando eu era criança eu tinha bastante, depois que eu fui crescendo diminuiu um pouco. Aí um período da minha vida eu acabei bloqueando isso, não tomei mais atenção nisso, passou. Depois de adulta, daí eu senti a necessidade de buscar algo que me conectasse, porque entrou os questionamentos. Por que eu tô aqui? Pra que eu tô aqui? Será que eu vim aqui só pra isso? Eu não me contentava só com as coisas da vida terrena. Eu não me contentava que eu vim aqui pra morrer, pra nascer, viver e morrer, sem um propósito. Qual o propósito disso? Eu ficava me questionando, pra que eu vim aqui? Por que Deus me criou e me colocou nesse mundo? Só pra mim passar por essas coisas? Qual o motivo disso? Qual o motivo por trás disso? Qual é a lógica de eu estar aqui, né? Eu achava dentro de mim que tinha que ter uma lógica. O porquê que eu tô aqui? Pra que eu tô aqui? O que ele quer de mim? Pra que ele me enviou aqui, né? Então eu comecei a me questionar. E depois que eu me casei, antes até de eu me casar, eu sempre fui em algumas outras religiões, porque eu sempre fui muito curiosa e eu sempre gostei de estudar. E eu fui em algumas outras religiões, nunca me identifiquei com nenhuma. Eu fui uma época na Umbanda, eu gostava muito, respeito muito todas as religiões, tá, gente? Respeito mesmo. Mas não me identifiquei com nenhuma. Na Umbanda era onde eu me identificava muito, porque eu gostava muito dos pontos, eu me sentia bem lá dentro, porém eu sentia vontade de desenvolver lá dentro, mas não era o meu lugar. Tanto que quando eu ia tomar passe, as coisas, a entidade falava: aqui não é pra você. Aconteceu um período que me fez ir até a Umbanda, que era o período que eu fiquei doente, fiquei muito depressiva, fiquei bem ruim mesmo. E quando eu cheguei lá, falavam que era macumba, que tinham feito, enfim. Não vou entrar nesse assunto de macumba hoje, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso. Qualquer outro dia eu faço um vídeo falando sobre isso e que macumba não existe, tá? Mas não vou entrar nesse assunto hoje. Depois eu faço um vídeo falando somente sobre isso. E daí eu fui, daí você tinha que pagar lá pra ser desfeito aquilo. E já começou algumas coisas vinham assim, eu já não gostei, parei. Porque eu sempre fui assim. Se eu fosse em algum lugar e eu visse alguma coisa errada, não que tem que ser perfeito porque eu não sou perfeita.
a religião em si, ela é perfeita, mas as pessoas fazem as coisas erradas. E quando a pessoa, ela julgava demais, fazia muita coisa errada, e ela vinha e falava que eu tinha que ser diferente, que eu tinha que fazer tal coisa, mas ela mesma não fazia, aquilo pra mim já era o que bastava pra mim não ir mais. Né? Eu pensava assim, quem é você pra me julgar, sendo que você fez pior do que eu? Quem é você pra tomar conta aqui desse lugar, sendo que você, aqui dentro é uma coisa, lá fora é outra? Então isso pra mim não servia. Eu chegava, via esse tipo de coisa, eu me afastava. Daí nessa busca, tudo, já era casada, eu fui num centro kardecista com a minha sogra, ela tava sentindo muitas dores, ela foi lá pra se benzer, tomar um passe, enfim, na época ela achava que ela ia lá pra fazer alguma cirurgia espiritual, não lembro o que era. Eu sei que a gente foi, até meu marido foi, só que eu não sabia que era um centro kardecista, eu achei que era uma pessoa que vinha a cada não sei quanto tempo e fazia esse tipo de culto, enfim. E fui, né, como eu era curiosa, sou até hoje, fui. E na hora de fazer a oração e dar o passe, foi onde eu desenvolvi mesmo. Eu sempre quis desenvolver e eu achava que era a hora que eu queria. Porém, se você não tá pronto para aquilo, tenha paciência. Porque se você não estiver pronto e a sua mediunidade vier com tudo, você vai sofrer muito. Porque você não vai estar preparado para isso. E eu não estava preparada antes. Mas que eu ficava brigando com isso, que eu queria desenvolver, que eu precisava, que eu sabia que eu tinha alguma coisa diferente comigo, não era o momento. O momento chegou, eu fui lá pra fazer, pra tomar o passe. Eu comecei a chorar. A pessoa que tava lá falou assim, viu, deixa vir, vai com tudo que tem coisa aí. Chorei e tal, e continuei indo lá. Só que assim, desde esse momento, eu já fui colocada na mesa pra trabalhar. E assim, a minha fé é muito grande, gente, sabe? Eu tenho uma fé extrema, assim, Nossa Senhora. Eu amo Nossa Senhora, eu tenho uma fé enorme em Deus. E a minha fé me cegou nesse momento. Por que eu tô falando isso pra vocês? Porque às vezes você quer tanto trabalhar pra luz, você quer tanto servir a algo maior, que você se cega pro resto das coisas. Você acha que todo mundo é bonzinho, que todo mundo é santo só porque tá trabalhando ali. E não é, tá? Não é. Colocaram eu pra trabalhar na mesa e eu comecei a desenvolver muito rápido, porque eu já tava ali. Então, eu sou uma pessoa que, assim, eu tenho uma mediunidade do que? Eu faço psicografia, eu tenho recebimento das cartas, eu recebo, só que eu sou consciente, eu lembro de tudo. Eu não sou uma médium inconsciente, eu sou consciente, eu lembro de tudo que acontece. Então, eu não sei se é bom ou se é ruim isso, porém... Então, assim, eu tinha muita facilidade em psicografar, tinha muita facilidade em receber as entidades e eu trabalhei, porque eu achava que eu tinha que trabalhar para aquilo, que eu vim para fazer aquilo. Não é bem assim que funciona. Fiquei doente, fiquei obsediada por espíritos densos, sofri muito, minha família sofreu muito. Eu tive um despertar espiritual da pior forma possível. Não desejo pra ninguém. Porém, é o que eu falo, cada um passa por aquilo que tem que passar. A sua evolução vai ser diferente da minha. Eu não tô falando isso pra você ficar com medo e não procurar o seu desenvolvimento. Pelo contrário, procure o seu desenvolvimento da forma correta. Por isso que eu tô aqui falando a minha experiência, pra você não passar pelo que eu passei. Mas isso não quer dizer que você não tenha que desenvolver, pelo contrário. De qualquer forma, o desenvolvimento é necessário. Porém, você tem que saber que o desenvolvimento é necessário sim, mas fazer as coisas corretamente, com consciência, né? Não querer ultrapassar as barreiras que não te permitem certas coisas, né? E você quer, e você acha que tá certo, e a sua certeza é só sua, e não é assim que funciona. E eu fiquei muito doente, eu não queria engravidar, o meu casamento tava uma droga. E depois que eu fiquei obsediada, eu fiquei muito ruim, eu achei que eu ia morrer. Eu bloqueei isso, eu falei, não quero mais. Passou um tempo, eu engravidei. A minha gestação foi super tranquila, assim, eu sofria nas coisas gestações que a gente sofre, né? Com dores e inchaço, todas essas coisas que quem já tem filho sabe.
passou a minha gestação, eu tive a minha filha e voltou. Voltou tudo, eu comecei a sentir tudo, eu comecei a falar, gente, não tem como eu querer fugir disso. Eu passei por um período muito difícil, aonde o meu marido, ele ficou muito assustado com tudo que aconteceu, então ele não aceitava certas coisas, nem que eu fosse em outras religiões, porque pelo que ele já tinha visto acontecer comigo, e então eu fiquei com receio de falar, e agora? Aonde eu vou buscar conhecimento? E aí eu peguei e falei, poxa, eu não vou buscar em religião nenhuma, eu vou estudar. Porque não tem como eu bloquear minha mediunidade por muito tempo. Ela vai voltar. E se eu não desenvolver, eu vou ficar doente de novo. Então, peraí. Tem que ter alguma coisa ali entre esse meio que me ajude. Sem eu precisar ir a algum lugar. Batata. Quando eu me coloquei à disposição da espiritualidade, falei, eu preciso desenvolver e eu quero desenvolver da melhor forma possível, porque eu sei que a minha caminhada é outra e que eu tenho um propósito na minha vida e eu preciso de ajuda. Como hoje a gente vive num mundo que é muito internet, que é tudo muito visual, eu mexendo no Facebook, pá, veio um curso de sensitivos bem na minha cara. Eu falei, nossa, que legal, é isso aqui eu vou fazer. Comprei o curso, comecei a fazer o curso. Gente, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Até hoje, eu falo, faça. Esse curso que eu comprei é do Luz da Serra. Quem é o palestrante do curso é o Bruno Gimenez. Sigam ele. A Patrícia Cândido também são maravilhosos. O Luz da Serra tem vários cursos para você que quer. Não é publi, tá, gente? Eu não tô ganhando nada com isso. É porque me fez bem e eu acho necessário compartilhar com vocês. Me ajudou muito. Aí eu fiz o curso dos sensitivos e nesse curso era tudo que eu queria escutar. Que eu não precisava de uma religião, que eu não precisava ficar estudando 10, 20 anos para depois eu desenvolver minha mediunidade, que não tinha problema eu ficar às vezes mediunizada dentro da minha casa, porque não tem como você controlar o lugar que você está, porque imagina assim, você vai num centro kardecista, ou centro, qualquer centro, e eles falam que você tem que estudar 10, 20 anos, que você não pode desenvolver a sua mediunidade e que você não pode ficar mediunizado dentro da sua casa, tá? Aí vem uma entidade falando no teu ouvido e você tá dormindo. Você tá dentro da sua casa. O que você vai fazer, viu? Não fala comigo agora, você fale comigo na hora que eu estiver no centro. Pô, não tem como, gente. Não existe, não tem cabimento. Ai, você só pode desenvolver daqui 10, 20 anos, enquanto isso você só vai estudar. Tá, isso eu fico sofrendo. Enquanto isso eu fico perturbada da vida. Até eu estar com conhecimento suficiente para me desenvolver. Poxa, não existe isso também, gente. E nesse curso era tudo que eu queria escutar. E lá ele tinha muita dinâmica. Tem. Muita dinâmica, meditações, coisas que você pode fazer para você se ligar com a espiritualidade. Eu fui perdendo o medo de psicografar, porque eu só recebia entidades assim, sem luz, pessoas que estavam totalmente perturbadas porque a minha energia estava ruim. Então eu atraía mais o mesmo, né? Então eu falo, se você está na luz, não tem como você atrair a escuridão para você. Agora, se você tá na escuridão, você vai atrair mais do mesmo. Isso daí é fato, né? A gente atrai aquilo que a gente é. Então, naquele período, eu tava tão perturbada que eu só atraía coisas ruins. E aquilo foi só abaixando a minha frequência. E eu nunca me limpava. Eu não sabia nem que eu tinha que me limpar. Eu não entendia nada disso. E nesse curso foi explicado, você precisa se limpar energeticamente, tem que cuidar da sua energia. E eu não sabia nada disso. Falei, gente, que incrível. Aí eu comecei a fazer as dinâmicas, comecei a fazer o curso, fiz o curso, virei outra pessoa. Eu sempre psicografo na minha casa com todo respeito, com todo carinho, quando eu sinto a permissão divina, quando eu sei que é algo positivo, quando eu sei que é algo que vai me agregar, quando eu sei que eu estou sendo amparada pela espiritualidade. Por quê? Porque eu tive o conhecimento e mesmo eu adquirindo o conhecimento, eu fui praticando. Não foi algo que eu tive que esperar
o estudo para depois eu praticar. Foi algo simultâneo. Isso me ajudou muito. E o padrão vibratório aumentou, né? Eu saí daquele padrão que eu tinha negativo, de uma pessoa negativa, que só falava palavrão, que só se desmerecia, uma pessoa que só xingava, que com o perdão da palavra eu vivia falando que eu era cagada, que tudo acontecia comigo. Essas palavras não entraram mais dentro da minha casa depois que eu comecei a fazer os meus cursos, que eu tive conhecimento que eu precisei. Porque eu entendi que eu só estava atraindo mais o mesmo para mim. Então muita coisa mudou dentro da minha vida. Os nossos amparadores, os nossos anjos da guarda são vários. E eles estão o tempo todo ao nosso lado. Porém, se nós não temos uma vibração qualificada, não tem como eles nos ajudarem. Então, se você está energeticamente carregado de energias densas negativas, por mais que eles tenham vontade de ajudar vocês, eles não conseguem. E eles também ficam frustrados, porque eles também precisam evoluir. Então, foi uma coisa assim que aconteceu que me ajudou a mim e a eles, porque eu precisava desenvolver, eles precisavam trabalhar. É algo que a gente tem que fazer todos os dias, que a gente tem que se policiar todos os dias. Nisso eu me encontrei no Reiki, porque eu sempre tive dentro de mim que eu tinha que trabalhar com cura, que eu tinha que usar as minhas mãos para cura. E quando eu fiz o curso de Reiki, eu nunca fiz uma sessão na minha vida de Reiki com alguém antes do curso e nem depois. Eu sempre procuro alguém para ir, eu falo que eu vou fazer e eu nunca faço, eu só faço a auto-aplicação. Mas quando eu fiz o curso de Reiki, eu comecei a fazer a auto-aplicação, isso ajudava muito na minha energia. Eu percebi que depois disso, além do Reiki me ajudar na minha energia, eu poderia ajudar na energia das outras pessoas. Aí eu continuei. Aí eu fiz Reiki de todos os Reikis que você possa imaginar. Eu fui fazendo, porque eu queria conhecer, eu queria entender. E eu sabia que isso iria agregar na minha missão, que seria auxiliar as pessoas, ajudar as pessoas a se curarem, auxiliar as pessoas na procura da espiritualidade delas. Então, o caminho do seu despertar espiritual, ele tem uma data. Ele pode chegar a qualquer momento. Então, se prepare. Estude antes. Não espere o momento de chegar para você começar a estudar. Não faça igual eu fiz. Não precisa você ficar buscando. Se você gosta de uma certa religião, ótimo. Se te faz bem, ótimo. E outra coisa que eu não posso deixar de falar pra você. Por mais que você se desenvolva espiritualmente, na época eu achava que eu tinha que me doar pra espiritualidade e eu me deixava em último plano. Não é assim que funciona. Você tem que estar bem. Você tem que usar a espiritualidade a seu favor em primeiro lugar. Não adianta você querer ajudar só o outro ou só os outros espíritos que estão sem luz e você quer ajudar a encaminhá-los, enfim, que você acha que isso é a sua missão, porque não é. A sua missão é evoluir o seu espírito. Nós viemos aqui para nos evoluir, para a gente poder subir um degrauzinho, para a gente voltar lá para nossa casa, aonde seja ela, né, com um ponto a mais com Deus, né, e com cargas a menos no nosso espírito. Quem acredita em reencarnação sabe disso. Quantas vezes mais você vai ter que voltar aqui ou em qualquer outro planeta para poder aprender certas coisas, para sua carga ser menor. Então, o seu despertar espiritual envolve tudo isso. Envolve você ter esse entendimento de que é uma oportunidade de você se desenvolver, que a sua mediunidade faz parte da sua evolução espiritual e que tudo isso é uma junção para que você suba mais um degrauzinho, para que quando você voltar a sua carga seja menor. Isso é nosso propósito de vida. É nos evoluir como seres humanos, como espíritos, como energia. Todos nós somos energia. Cuidar da nossa energia, saber cuidar da nossa energia. Não desmerecer o outro, porque você... nossa, mas eu vou ser egoísta se eu pensar só em mim. Não, porque se você não estiver bem, você não vai conseguir ajudar ninguém. Entende? Depois que a gente vira mãe, pai, você prioriza muito seus filhos. Mas se você não estiver bem, como você vai servir de exemplo para os seus filhos? Como você vai conseguir ajudar eles?
Então você tem que se colocar em primeiro lugar, sim. Esse é um fato, você tem que se colocar em primeiro lugar, você tem que se posicionar perante isso e falar assim: eu estou sentindo o meu despertar espiritual. Eu vi lá que a Juliana falou que ela estudou, fez isso, fez aquilo. Eu vou começar já a estudar, porque eu sei que tá vindo. Eu tô me questionando, eu tô sonhando, peraí, o que eu posso fazer para melhorar isso? O que eu posso fazer para me blindar disso? Tem muitos vídeos na internet, tem muitos vídeos no YouTube, eu tenho alguns vídeos aqui. Entrem também no que eu falei do Luz da Serra, ela tem muitos vídeos também que vai orientar vocês a proteção energética, a você se conectar com o seu mentor, a você entender a sua mediunidade, a sua espiritualidade. Isso vai te ajudar e agregar na sua vida muito. Aí, então não posso mais ir na igreja. Vai, se você se sente bem e te faz bem, vai. Eu não vou em religião nenhuma porque eu não sinto a necessidade de me religar a nada. Porque religião é você querer se religar a alguma coisa. E o meu religar a alguma coisa é se religar com a espiritualidade. Eu não preciso de religião nenhuma para isso. Eu consigo fazer isso dentro da minha casa, estudando as minhas coisas. Então, isso para mim me basta. Mas se você se encontra em alguma religião, vá. Tá te fazendo bem, vá. Mas não deixe de estudar. Não se limite àquilo que tá ali, tá? Não se feche nesse mundinho, vai estudar, vai procurar, vai pesquisar. Porque quando a sua mediunidade chegar mesmo e fazer ponto aqui, agora, você vai estar preparado. Poxa, ó, vi aquele vídeo, vou me preparar energeticamente. Vi aquele vídeo, Juliana falou que podia acontecer isso mesmo. Então eu vou lá ver como que funciona essa meditação. Tem preparação para isso, né? Hoje a facilidade de você se desenvolver é muito maior do que antes. Você tem ferramentas na sua mão assim, são extensas as ferramentas que você tem que pode te auxiliar. Então busque ajuda, e se esse vídeo veio até você, eu falo que nada é por acaso. Às vezes eu tô assoberbada, com a cabeça cheia, eu falo, gente do céu, preciso, e às vezes eu não tô num padrão elevado para me conectar com o meu mentor ou com qualquer um dos meus amparadores, e a forma deles me guiarem é através de vídeos, porque a gente vive na internet. Às vezes vem um vídeo e fala, nossa, era isso que eu precisava escutar. Então, se esse vídeo veio até você e você conseguiu assistir ele inteiro, porque eu sei que meia hora sentado escutando alguém falar não é fácil, mas se ele veio até você é porque tem um propósito, tem um motivo. Então, se atente a essas coisas, se atente a esse feeling, né? Se chegou até você é porque você precisava escutar. Se chegou até você é porque você tá prestes a ter um despertar, e você tá despertando, que você precisava dessa orientação. Então, nada na vida da gente é em vão, tudo tem propósito. E se você tá nesse caminho, siga ele, por mais difícil que seja. Por mais difícil que seja. Não desista. O nosso propósito é muito maior do que as dificuldades. As dificuldades são etapas para nos fazer evoluir como seres humanos. Elas são necessárias, as dificuldades são necessárias para fazer com que a gente se fortaleça diante das coisas que a gente tem ainda a viver. Então, quando você estiver diante de uma dificuldade, passe por ela de cabeça erguida. Eu vou passar por isso, porque lá na frente, se acontecer de novo, eu já sei como fazer. Eu já estou forte para isso. Tá bom? Eu espero ter ajudado você, eu espero ter esclarecido alguma das suas dúvidas. E mesmo assim, se ficou alguma dúvida, deixa aí a sua pergunta. Eu vou fazer o possível para responder. Me sigam no Instagram, tá? Como Espaço Reiki também. Vou estar fazendo outros vídeos falando também, continuando falando da espiritualidade, da mediunidade, porque é para isso também que eu vim aqui, para esclarecer, para agregar, para te ajudar. Assim como muitas pessoas me ajudam, eu também quero ajudar você, tá bom? Fiquem com Deus, muita luz na sua vida, e até o próximo vídeo.